Salve, salve pessoal do Investe Certo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Lima, eu sou o criador do canal e nesse vídeo eu quero te perguntar: você sabia que é possível ganhar aluguéis de imóveis sem necessariamente precisar comprar um imóvel físico? Você sabia que além desses aluguéis que você vai receber mensalmente, você não vai precisar se preocupar com condomínio, IPTU e imposto de renda? Isso tudo é possível por causa dos fundos imobiliários, que é o tema de hoje. Fica com a gente até o final desse vídeo e você vai saber como investir nessa classe de ativos muito interessante. Vem com a gente! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já deixa aqui sua inscrição, deixa seu like, compartilha esse conteúdo com seus amigos e além disso, ativa aqui as notificações. Isso tudo nos ajuda e muito a fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, que faz a diferença para você e para os seus amigos. É bem verdade, pessoal, que o investimento em imóveis já é muito conhecido pelos brasileiros. Afinal de contas, nós já cansamos de ouvir e ver histórias de pessoas que compram terrenos, compram imóveis para alugar, gerar uma renda passiva ou ganhar com a valorização desse imóvel ao comprar ele mais barato e vender um pouco mais caro. Mas a verdade é que imóveis físicos trazem algumas dores de cabeça consigo, além de muita burocracia, como a parte de documentação, os inquilinos, a vacância do imóvel, que é quando o imóvel fica vazio, condomínio, IPTU, imposto de renda e, por sua vez, você também tem que despender de um alto valor de investimento para adquirir um imóvel, seja você comprando ele à vista ou em financiamentos. Pois bem, existe uma classe de ativos no mercado financeiro que proporciona para você a oportunidade de investir em imóveis e receber renda passiva de uma forma muito mais simples e muito mais vantajosa financeiramente. Essa classe de ativos são os fundos imobiliários ou os FIIs. Mas o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, para ficar mais simples, é como se fosse um condomínio de pessoas que reúnem seus recursos para investir no setor imobiliário. Os valores obtidos por essa reunião de pessoas são aplicados para a aquisição de imóveis ou de títulos imobiliários por meio da decisão do gestor do fundo. E a soma de todos esses recursos determina o que nós chamamos de valor patrimonial, ou seja, quanto vale aqueles imóveis que são propriedade daquele fundo. Esse patrimônio é dividido em cotas e a pessoa que investe em fundos imobiliários compra justamente essas cotas. Ou seja, ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você adquire uma parte daquele imóvel ou daqueles imóveis que aquele fundo possui. Mas é importante deixar muito claro aqui, o investidor em si, ele não tem nenhum direito sobre o imóvel real, mas também não tem nenhum tipo de obrigação real com aquele imóvel especificamente. Isso tudo é responsabilidade das instituições financeiras, ou melhor, dos fundos que são gestores daquele determinado imóvel. Como os fundos imobiliários são imóveis como qualquer outro, eles possuem também uma variedade de características. Assim, você tem no mercado fundos imobiliários de todos os tipos. Aqui nós dividimos eles em 4 grandes grupos. O primeiro grande grupo são os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis físicos, que são aqueles que nós vemos na rua. Como por exemplo, dentro dos fundos de tijolo, nós temos fundos imobiliários que são donos de shoppings, de supermercados, de prédios comerciais, de lajes corporativas, de agências bancárias, de hotéis, galpões logísticos e até mesmo de hospitais. Assim a gente pode entender muito bem o que é um fundo de tijolo. Eles são também classificados como os mais fáceis da gente compreender, porque são justamente os imóveis com os quais a gente está mais adaptado e mais acostumado e são muito tangíveis. O segundo grande grupo são os fundos imobiliários de papel. O que quer dizer isso? Esses fundos compram títulos de dívida imobiliária, como CRIs, LCIs, e dessa forma, com o spread dessa operação,
eles ganham seu dinheiro, giram seu patrimônio e também repassam isso para os seus investidores. Os fundos imobiliários de papel são conhecidos por remunerar melhor os seus investidores, ao mesmo tempo também são investimentos de um pouco mais de risco dentro dos fundos imobiliários. O terceiro grande grupo são os fundos imobiliários híbridos, que na verdade são uma mescla das duas classes de fundos imobiliários anteriores. Eles investem tanto em fundos imobiliários de tijolo quanto em fundos imobiliários de papel. E o quarto grande grupo são os fundos de fundos, que são aqueles que investem o capital dos seus investidores em outros fundos imobiliários. Esse tipo de fundo imobiliário é por vezes considerado a melhor forma de os iniciantes começarem no mercado de FIIs, porque naturalmente eles são diversificados e proporcionam também uma facilidade de você comprar uma única cota de um fundo imobiliário e ter ali uma carteira inteira de fundos imobiliários dentro desse mesmo fundo. Se no mercado de imóveis físicos tradicional você precisa de altos valores para investir, dentro dos fundos imobiliários você encontra valores muito acessíveis. Você consegue comprar FIIs hoje dentro do mercado da bolsa a partir de R$10. Isso facilita muito a entrada de novos investidores. É importante salientar que ao comprar essas cotas, você geralmente, dependendo do fundo imobiliário, você recebe um aluguel mensal. Ou seja, ao comprar um FII, você se expõe ao mercado imobiliário e tem dele as vantagens de receber uma renda passiva mensal. Assim, nós colhemos outra vantagem dos FIIs em relação aos imóveis tradicionais. Dentro do mercado de aluguéis tradicionais, no Brasil, nós temos uma média hoje de uma receita dos proprietários de cerca de 3% sobre o valor patrimonial do seu imóvel, seja do seu apartamento, da sua casa, do seu imóvel comercial. Já nos FIIs, você com uma carteira conservadora, se expondo de forma moderada ao risco, você consegue montar uma carteira que te remunera cerca de 8% ao ano em cima do valor patrimonial que você já investiu. É muito mais vantajoso também nesse sentido. E mais, todos esses rendimentos que você recebe mensalmente, trimestralmente e dependendo do fundo até semestralmente, são livres de imposto de renda. É isso mesmo, todos os rendimentos de aluguel que você recebe através de fundos imobiliários, você não precisa pagar para o imposto de renda. E aqui você pode estar pensando, essa história de fundos imobiliários está muito boa para ser verdade. Na verdade, pessoal, os fundos imobiliários são investimentos muito seguros à medida que são controlados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e acompanhados pela nossa B3. Logicamente que isso tudo não exime os fundos imobiliários como um investimento de ter seus riscos, de ter suas especificidades. De toda forma, mesmo com todas essas vantagens, nós aconselhamos que você estude muito bem esse mercado antes mesmo de investir, para que você saiba onde você está aplicando o seu dinheiro, quais são os prós, quais são os contras dos FIIs dentro de uma carteira de investimentos. Dentro de toda essa visão geral que nós apresentamos para vocês hoje, nós esperamos ter deixado muito claro o que são os FIIs e como eles podem representar uma parte importante da tua carteira de investimentos. E aí, você vai dar uma chance para os FIIs? Como sempre, nós da Investe Certo esperamos ter te ajudado muito com esse conteúdo e te pedimos novamente, deixa aqui seu like e sua inscrição, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares e deixa aqui também o sininho para receber as nossas notificações com os novos conteúdos, com os nossos novos vídeos. Foi uma alegria, uma felicidade ter vocês aqui com a gente. Contamos com a sua presença no nosso próximo vídeo. Grande abraço!